Bom, Paulo Gustavo foi um ator, um artista espetacular, uma pessoa, um ser humano maravilhoso, e que comoveu o Brasil, né? Quem gosta de cultura e acompanhava Paulo Gustavo sabia o quanto ele era amoroso, carinhoso com todo mundo, fazia o Brasil sorrir. E eu ainda fico no YouTube, em algumas coisas, assim, na TV fechada, eu ainda assisto algumas coisas dele, porque ele é muito alegre. Quando eu estou muito para baixo, eu vou lá e é muito bacana, Paulo Gustavo. Duas coisas. Eu queria que você explicasse um pouco o que é essa lei, Paulo Gustavo, né, e como é que está a relação com você, Margarete, como ministra da Cultura, e quais são as perspectivas para o Ministério da Cultura nos ajudar aqui na cultura, apesar de, mesmo ela sendo baiana, a gente tem os viés aí. Então, explica aqui para a gente o que é essa lei Paulo Gustavo, né, para as pessoas entenderem o que é, porque tem muita gente que pensa que o Estado tem que meter a mão no cofre e entregar o dinheiro, não é assim que funciona. E como é a relação, né? Está Uhum. mais estreita aí com Margarete. Então, a Lei Paulo Gustavo foi uma lei emergencial do senador Paulo Rocha, do PT do Pará, ex-senador agora, durante a pandemia. Como a cultura foi muito afetada, já estava sendo afetada pelo governo, né? Por aquele desgoverno que a cultura foi o símbolo do desastre que foi essa gestão passada e o desastre, inclusive, com as pessoas com total falta de capacidade que eles colocaram para gerir a cultura brasileira. Eles acabaram com o ministério, baixaram para Criaram uma uma secretaria, secretaria, e, botaram polícia dentro da. enfim, é surreal, para dizer o mínimo que aconteceu no país nesses últimos anos. Mas com a pandemia, o setor cultural foi muito afetado, porque pararam as apresentações, todas as apresentações foram canceladas diante da necessidade de isolamento. Então foi o primeiro setor a parar. Quando explode a pandemia, em março de 2020, tudo parou, toda a parte cultural parou. E aí teve uma mobilização pela Lei Aldir Blanc, que foi nosso primeiro socorro, lei emergencial da cultura, e depois teve essa lei apresentada pelo senador Paulo Rocha, como eu falei, que resgatou um recurso que estava no superávit do Fundo Setorial Audiovisual, que era um dinheiro que estava lá parado, rodando para fazer render juro, e um recurso também de superávit do Fundo de Cultura. E apresentou esse projeto da criação da Lei Paulo Gustavo. Isso resultou, graças a uma grande mobilização da sociedade e a sensibilidade do parlamento naquele momento, num aporte de 3,8 bilhões de reais na cultura nacional. O maior da história. Mas não só isso. Como essa lei foi feita num período dessa esculhambação nacional, os parlamentares fizeram? Colocaram, não é o governo federal que executa. O governo federal só faz o repasse para os estados e para os municípios. Então, isso fez, além do recurso ser inédito, fez pela primeira vez na história desse país, como diz nosso presidente Lula, haver um repasse de recurso federal para a cultura para todos os municípios brasileiros. A ministra Margarete disse que é o SUS da cultura, e tem realmente essa marca, porque o recurso chega para todos os municípios. Claro, alguns municípios recebem um valor pequeno, por conta da população, dependendo do tamanho do município, da população, um recurso maior. E os estados também, um recurso direto. O que nos permite uma gestão compartilhada. Então, nós vamos poder, com isso, apoiar fazeres culturais em todo o estado. Primeiro, os municípios podem, com seu recurso próprio, mas projetos que são um pouco maiores, o que a gente pode fazer? O município dá sua contribuição e o estado chega junto e complementa, a partir de uma política nacional que vem por um repasse federal, como eu já falei, mas que a gestão é nossa aqui. Então, é uma possibilidade de investimento na diversificação do fazer cultural muito grande, porque
o que acontece? Quando o recurso é concentrado na capital e em grandes cidades, como historicamente aconteceu, assim como nacionalmente as leis de incentivo sempre tiveram uma concentração muito grande no eixo Rio-São Paulo, a gente acaba... Não é que a cultura não esteja acontecendo nas cidades menores, ela está, ainda mais num estado como a Bahia. A gente tem muita vivência e vida cultural nos 417 municípios. Na sede, nas roças, nos quilombos, nas comunidades indígenas, em tudo. Todo lugar tem um fazer A gente cultural. estava falando aqui dos ternos de reis, que Exato, esse ano exato. quase que não saiu quase nenhum, né? Na Chapada tem uns ternos de reis também. No Recôncavo No também. Recôncavo. Então, esse recurso chega em todo lugar e nos permite, pela primeira vez, essa chegada do recurso do Estado, mas também que nós chegamos com política. E aí vem a importância, respondendo a sua segunda pergunta, sobre a ligação com o governo federal. Primeiro, admiração total por Margarete, por toda a sua vivência, a sua trajetória, como uma mulher que não só é uma artista, mas sempre foi uma ativista, uma militante muito reconhecida, uma pessoa que sempre teve lado, sempre se posicionou. E as nossas conversas, a gente conversa muito, desde o início. Desde do momento que eu fui escolhido secretário, a gente conversa muito. Não tem uma semana que a gente não fale. Às vezes a gente fala um pouco mais, a gente fala um pouco menos. Até porque eu tenho muita vivência de Brasília também, então a gente troca muito sobre isso. Mas o que eu sempre digo, que ela naturalmente, pelo coração, pela vivência, por ser baiana, ela sempre me diz, por mim eu levaria tudo para a Bahia. E eu já disse isso para ela, eu disse, Marga, você não precisa levar tudo ou fazer tudo na Bahia. O que você tem que fazer como ministra é que a sua política seja... com as adaptações necessárias, mas seja também construída e tocada pelos estados e, consequentemente, pelos municípios. Porque a gente precisa de sistema. Não adianta a gente ficar fazendo... O município vai para um lado, o estado vai para outro e o governo federal vai para outro. Aí não tem recurso que chegue. E a política não tem efetividade. Porque não importa, eu sempre digo isso, Suíca, não importa quem faz. Ali na hora, porque está chegando, o recurso é tanto do federal, é tanto do municipal. Porque todo mundo lucra, todo mundo vai se dar bem politicamente se a coisa acontecer. Correta, né? Correta, se chegar para as pessoas, e vai chegar se a gente trabalhar de forma integrada. Filho, como é que diz que filho feio não tem pai, né? Não tem, não. Então, a gente quer um filho bonito que tenha muitos pais, mas que isso aconteça. Então, o nosso trabalho, sobretudo... Eu digo que Rafael Manga é meu filho porque é bonito. Viu só? Marrone é meu filho porque é bonito. Se fosse feio, não dizia, não, não. Chega, deixa pra lá. Mas, então, a nossa, além da amizade, da relação, de diálogo com Margarete, com toda a equipe do MINC é uma equipe muito boa, uma equipe muito qualificada, mas além de todo mundo, sobretudo a ministra, querendo ter coisas na Bahia, querendo fazer as ações na Bahia, a nossa principal integração ela é programática. Nós conseguimos compreender, e eu expliquei isso. No início tinha muita gente cobrando nos primeiros meses. Qual é a política para isso? Qual é a política para aquilo? Qual é a política para aquilo outro? Eu disse, calma, estamos esperando a definição federal. Mas não vai ter uma coisa própria, vai ficar fazendo na Bahia, tem que ficar esperando o federal, que se não tiver federal não vai fazer. Não, gente, a gente tem que ter compreensão do momento que nós estamos vivendo. As políticas culturais no Brasil foram absolutamente destruídas nos últimos 6 anos. No governo Temer começou e no governo Bolsonaro consolidou. Então, a reconstrução lá... Aqui não estava destruído, mas tinha uma política sendo tocada que não dialogava com o governo federal, porque não tinha federal. Então, nós precisávamos que o governo federal, de fato, sentasse, recompusesse o ministério e começasse a apresentar suas políticas para que nós, então, pudéssemos fazer alinhados com o governo federal e também com uma orientação aos municípios. Não é impondo nada, mas isso tem funcionado muito bem. O diálogo com os municípios, no geral, independente do partido, do prefeito, do secretário, da secretária, o diálogo é institucional e tem acontecido bem, porque isso eu acho que importa, sabe, Suíca? É a nossa capacidade de democratas que somos compreendermos o poder instituído.
É o que eu sempre digo. O voto que elegeu o Lula é o voto que elegeu o Jerônimo e é o voto que elegeu o prefeito de cada cidade, independente do partido que ele está. Nós, como respeitamos o poder popular, respeitamos o voto eletrônico, que é totalmente transparente, moderno e garante o funcionamento pleno da nossa democracia. Nós temos que fazer isso na prática. A gente faz isso na prática como agentes públicos, dialogando e construindo com os poderes instituídos pelo sagrado e inalienável voto popular.